O tema de hoje é do altar ao berço, o que a sociedade espera da mulher. Para explicar isso, não é amiga Teresa? Olá, que bom estar aqui de novo, eu e Juliana trazendo esses temas que são pertinentes para que a gente discuta e para que a sociedade também consiga refletir e talvez trazer algumas mudanças também, né? Acho que é pertinente esse tema porque nós estamos também próximo ao Dia da Mamãe. Então as mães, né, que estão aí quando pensam em do altar ao berço, que transformação ocorre com as mulheres quando elas estão no sonho do casamento, do altar, quando chega o filho, o que isso acontece, como se modifica, como é que a gente lida com isso, sabendo que tem uma cobrança muito grande sobre esse papel da mãe, e esse papel que a mulher demora para retomar na sua vida, esse papel de mulher. Então, tantas transformações ocorrem no processo da maternidade. Além de termos muito presente o mito da mãe carinhosa, da mãe descansada, da mãe que resolve todas as coisas, daquela mãe que está sempre feliz e contente. E como eu disse, isso é um mito. Isso não existe, porque a mulher passa por muitas transformações. Quando ela casa, ela está lá no altar, esperando aquele marido parceiro que vai caminhar com ela, que vai buscar uma vida junto, que vai dividir uma série de coisas. É isso que ela espera. Espera aquela promessa que foi feita no namoro. Estaremos seguindo um caminho juntos, enfrentaremos as batalhas da vida junto, eu e você seremos um time e nós vamos continuar assim. Então isso ela se enche de esperança. Mas aí o que acontece, né? Acontece que a mulher fica gestante. Nós vamos falar disso porque estamos no mês das mães. Então a mulher fica gestante. O que acontece nesse corpo feminino quando ela fica gestante? Ele vai se modificando. Veja, todas as mulheres que estão aqui nos seguindo sabem o que acontece. Primeiro tem os enjoos, que para mim, Juliana, foi a parte mais difícil da gestação. Também. Os enjoos, então aquilo parece uma má digestão, então o nosso corpo começa a se modificar, o seio começa a doer, então aquilo incha, dói, daí tem também a questão de você parecer que tá fora do teu tempo, aquele sono que acontece durante o dia. O emocional. Que uma hora você tá querendo matar o mundo, outra hora você ama todo mundo. Pra mim pegou bastante o emocional. Eu fiquei totalmente desequilibrada emocionalmente, porque eu queria ter uma constância, pelo menos. E não tinha. Se a gente tem uma constância que é cíclica, mensal, mas você já se acostumou, né? Sim. Aí quando você acostuma, daí vem aquilo que são 9 meses assim, ó, ondulatórios. São as mudanças hormonais. A mudança do corpo, o jeito como você caminha, a forma como você dorme, porque o sono também bagunça um pouco. Então é saber que todas essas coisas fazem parte do projeto ser mãe. Exato. E que vai passar por essas transformações. O bom da gente saber isso é que em 9 meses acaba essa parte do enjoo, do mal-estar. Agora, o emocional, ele vai se transformando à medida que as pessoas começam a viver então a maternidade, depois que o bebê chega. Então o seu corpo, ele já não é só seu, porque vem a amamentação. Então esse peito que está ali ofertando a alimentação do filho é um peito que está à disposição dessa criança. Então já não é mais seu peito também, ele tem um outro formato, ele está grande, ele está produzindo leite. E também no relacionamento de casal, isso para muitos casais cria uma certa barreira. Sim. Porque é como se eles estivessem, digamos, no contato sexual, se tocar os seios, parece que está tocando numa área que é do filho. Uma coisa de pureza, né? Uma coisa uma de áurea. Isso é do filho, então eu não posso tocar. Então já começa a ficar diferente esse contato do marido e da mulher, né, nesse relacionamento. Então vê como isso já modifica com a chegada do bebê. Aquela mãe que carregou por um tempo aquela barriga crescendo, aquela barriga ficando enorme, e ela se sentindo enorme também, aquilo não vai estar ali depois que o bebê nascer. Então muitas mães procuram ainda essa barriga que era quando o bebê estava aqui dentro. Então ela tem que
se reabituar a um corpo sem barriga. Verdade. Que o que ela tinha acostumado era a barriga antes da gestação. Então esse corpo sem barriga, ela vai ter que se acostumar de novo. Então percebe que essas mudanças, elas não vêm de uma forma suave, tranquila. Elas vêm às vezes com irritabilidade, com descontentamento, com a coisa de não se sentir tão bonita quanto se sentia antes. A privação do sono. A privação que pra mim do sono. foi assim, privação do sono, alimentação que não supriu o que eu precisava, parece que eu tava sempre com fome, porque a criança tava ali, né? Você fala, gente, que é isso? O que eu tenho que comer pra produzir tanto alimento? E o desgaste emocional de estar à disposição mesmo, né? Que se fala, ué, era tudo meu e agora não me pertence mais. Então, pra mim foi a gestação foi ok até, mas o pós-parto, Noemi, que experiência, meu Deus do céu. Por isso que as mães, elas precisam mesmo desse cuidado, né? Precisa. E desse maternar. Eu vejo que as mulheres que têm mães perto, eu vejo que é bem interessante. Mas nem todas têm, né? As pessoas mudam de lugar, ficam longe, então nem todas têm essa mãe perto. Você teve? Eu tive uma mãe muito próxima, ela fez 15 dias, ela vinha todos os dias de a pé da casa dela até minha casa, ela fazia comida para mim, ela cuidava da Vitória, dizia assim, quando ela dorme também para você descansar. Então, foi uma mãe muito próxima, ela me deu todo esse aconchego, esse cuidado, ela cuidou muito da minha filha depois que nasceu. E por um longo tempo, assim, na vida, ela foi uma pessoa presente me ajudando nesse maternar. Até porque eu sempre trabalho bastante, né? E na época, com 15 dias, eu voltei pro trabalho, voltei a atender. Eu tinha um trabalho que era ligado à prefeitura e eu tinha que atender as pessoas. Então, em 15 dias eu voltei, claro que de uma forma gradativa, também a minha mãe morava perto da clínica, então a gente conseguia fazer esse movimento e esse cuidado. Então eu tive sim. Nossa. Então, falando como isso vai acontecer, a gente pensar nesse emocional e aquilo que nós colocamos no título. O que a sociedade espera dessa mulher? Espera que ela nunca canse, espera que ela dê conta dessa criança com alegria. Muitas vezes a mãe está cansada e aí as pessoas falam assim, mas tu não gosta da criança? Não tem nada a ver com não gostar da criança, eu tô exausta. Exato. E o que acontece muitas vezes também? A mãe, ela acha que aquele cuidado com aquela criança é uma obrigação dela. Ela tem que dar conta daquela criança. E muitas vezes o que acontece? Então, o pai da criança, ao invés de vir e ajudar nesse maternar, ele se afasta. E muitas vezes aqueles que não trabalharam isso antes dessa chegada do bebê, eles fazem com que eles vão fazendo outras coisas. Então, muitas vezes vão fazer programa com uns amigos, no trabalho também. Então, eles se afastam e acham que é automático essa coisa de cuidar da criança. Então, eles deixam para esta mãe esta responsabilidade de assim, mas é mãe. Muitos pais falam assim ainda hoje, mas a criança precisa de mãe. Sim, a criança precisa de maternagem. Não significa que é a mãe. O que a mãe tem de diferente é o peito que tem o leite. E só. O restante, o pai pode dar conta de todas as outras coisas. E isto é bom porque faz o pai também vincular com a criança. Fazer esse vínculo afetivo amoroso no cuidado. Que é assim que a criança entende que existe um vínculo. É aquele que cuida. Com certeza. Eu tive essa experiência assim, bem empírica mesmo. Fui descobrir todas essas dificuldades e todos esses laços, como você falou. O maior laço que eu estabeleci com a minha mãe foi quando eu virei mãe. Porque existem sempre diferenças e desavenças entre filhos e mães e irmãos. A gente tem as nossas diferenças. Mas quando você tem um acolhimento tão grande, um olhar tão cuidadoso de alguém, quando você tá no momento mais vulnerável, eu acho que isso não tem. Aí você já projeta isso pro teu próprio filho. Fala, bom, se eu assimilo assim o amor, se eu assimilo assim o cuidado, é óbvio que ele também
vai ter esse olhar. E era um olhar que meu ex-marido podia ter tido, que minha irmã teve, que minhas amigas tiveram. Mas a maior parte veio do olhar das mulheres. Os homens, eles ficavam meio que ciscando ali ao redor. Que bonitinho o menininho. Ai, vamos brincar aqui com o tio, com o padrinho. Mas esse olhar do a mama é assim, pega assim. Agora relaxa, agora descansa. A mãe cozinha, você só dorme. Você só... Nenhum homem teve essa... Eu acho muito bacana. Eu sei que hoje também tem um movimento que os casais querem ficar os dois só cuidando da criança. Pode ser bom para o casal também criar esse vínculo, os dois um ajudando o outro, né? Mas eu acho que as mães, elas são fundamentais. Eu acho. A minha irmã mais velha, ela fez esse movimento. O primeiro filho foi o primeiro filho da família em geral, assim, da avós e tal. O primeiro netinho ali. Foi aquela coisa, nós vamos fazer do nosso jeito, afastou todo mundo, ninguém foi na maternidade, ninguém ficou no pós-parto, nada. Foi aquela coisa, nós dois, vamos fazer... Segundo filho? Quem que quis? Ninguém quis, não. Vem todo mundo, por favor. Vem ajudar, né? Vem ajudar, vem dar segurança, porque a mãe precisa estar segura até para ela poder amamentar. Então, o que a gente percebe, assim, que esta fase da vida do casal e a vida das mães é uma fase de mão de obra constante. E que a gente precisa entender que é assim. Mas também pra gente dizer pra você, será que é só ruim ter filhos? Não, não é. É maravilhoso. Você também aprende com esse movimento do cuidado e você cresce com isso. O casal pode crescer com isso quando um dá ao outro esse cuidado, esse olhar, e dizer, agora deixa comigo, agora eu vou cuidar e você descansa. E faz essa troca, né? Faz essa troca, essa maternagem compartilhada, o marido e a esposa e a mãe. Então, mães, por mais que seja difícil este papel de maternar, parece que o amor materno é uma das questões que muito mexe com as pessoas. Claro que se a gente pensar que todas as mães amam seus filhos, não necessariamente. Muitas mães vão aprendendo a amar aquele bebê, porque ele chega e ele não é tudo aquilo que a mãe esperou. E essa é uma outra coisa que tem trazido muitos conflitos. Os pais ficam com uma ideia que bebê vai ser esse. E muitas vezes a gente quer aquele bebê que vem lá da propaganda, né? Os bebês de propaganda. Então, meu bebê vai ser essa coisa maravilhosa que eu vejo ali como imagem. E às vezes o que chega não é bem isso, mas ele se transforma ao longo do tempo. E este amor, quem puder dedicar este amor, essa construção do amor, o casal que dedicar, vai ter sim muitas alegrias de ter filhos. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui nos seguindo. Feliz Dia das Mães, boa sorte. Você não me sabe o que me aconteceu. Você não acredita?